Shalom, graça e paz. É a primeira vez que eu tô postando esse vídeo aqui. Mas é algo que eu tô querendo começar a fazer, né? Ter mais constância. E, enfim, de compartilhar a palavra, porque a palavra do Senhor, ela fala que a gente precisa anunciar o evangelho em tempo e em fora de tempo, né? E eu queria compartilhar com vocês que se encontra em Efésios 6, no versículo 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. E no versículo 13 diz que nós devemos pegar a armadura de Deus, né? E nos revestir com ela, para que nós possamos resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, continuaremos firmes sem recuar. Cara, algo que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, e tem sido algo assim, uma luta, porque de fato as coisas que são de Deus e as coisas que são do inimigo estão sempre em conflitos, né? A carne e o espírito, eles nunca estão de acordo. E uma coisa que eu tenho tentado colocar na minha cabeça é que a nossa luta, ela não são contra as pessoas ao nosso redor. Mas assim como a palavra está dizendo aqui em Efésios 6:12, a nossa luta, ela é contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. E o que o Senhor ele fala? O Senhor ele fala que esse mundo jaz do maligno. Existem seres do mal espiritual que eles usam pessoas. E como que eles usam essas pessoas? Com brechas, né? Pessoas que deixam brechas abertas e ali um demônio vê aquela brechinha aberta, entra e acaba com tudo. O que Satanás ele veio fazer? Satanás ele veio roubar, matar e destruir. Me corrijam se eu estiver errada. Mas que eu saiba, é isso que a palavra fala, né? É isso que a palavra nos ministra. Então a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa ter isso fincado no nosso coração. Porque às vezes vão acontecer coisas, e já me aconteceu várias coisas, de pessoas falarem coisas, inventarem coisas sobre mim para outras pessoas. Isso acabar deixando meu coração entristecido. Já ouvi de pessoas começarem a querer arrumar intriga, sabe? Satanás vê uma brechinha ali e ele quer dar um jeito de entrar por um objeto ou por um bem material, né? Brigas por essas coisas. Ou por coisas maiores também, né? Não somente por isso, como também uma fala que às vezes as pessoas, elas, né, escutam, passa pra... Eu não sei se vocês já fizeram dinâmica do telefone sem fio, né? Que você fala uma coisa, no final sai tudo errado. Vai passando de pessoa pra pessoa, alguns acrescentam, alguns diminuem, alguns esquecem outra parte, e no final dá ruim. E acaba que as pessoas, elas tomam raiva de você, tomam raiva da sua cara, se afastam de você por um motivo de uma coisa pequena que começou ali, né? E gerou um uau, né? Então a gente precisa ficar esperto com isso, porque a nossa luta, ela não é contra os seres humanos, ela é contra os seres espirituais do mal, que estão ali a todo momento procurando uma brechinha, uma oportunidade para tentar nos afastar da presença do Senhor.
né? Eu gosto muito de falar sobre Provérbios 4:23, que acima de tudo nós devemos guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. O que é o nosso coração na palavra de Deus? Nosso coração na palavra de Deus são os nossos pensamentos, são as nossas emoções, né? Eu aprendi que vem pra cá, daqui gera uma emoção, um sentimento, e um sentimento gera uma ação, né? E eu vejo que muitas pessoas não têm tido esse entendimento, né? Não têm tido o entendimento de que a nossa luta não é contra o outro, de que nós precisamos guardar o nosso coração e de que nós precisamos resistir. Vamos ler aqui novamente. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo da escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus, que Deus lhes dá, assim quando chegar o dia do enfrentamento às forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Aqui o Senhor ele nos pede para nos revestir, né, com a armadura de Deus. Qual que é a armadura de Deus? É o cinturão da verdade, o capacete da salvação, a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do espírito, né, para que nós possamos enfrentar as forças do mal e resistir aos ataques do inimigo. E depois lutarem até o fim. Ou seja, não existe a gente ficar fora dessa luta. A gente vai entrar nessa luta. Mas vamos permanecer até o fim. E após, né, terminar essa luta, vamos continuar firmes sem recuar. E muitas pessoas não têm esse entendimento e recuam e desistem. E acabam saindo, né, da presença do Senhor por conta das pessoas. Eu costumo dizer que a gente tá ali, né, em comunhão, né, na igreja, com os irmãos, por conta de Jesus. Porque ele nos ensina isso, né? Em Atos vai falar que eles se reuniam, né, nos templos e também de casa em casa fazendo reuniões, né? Que hoje atualmente a gente chama de célula. Viver entre si é um desafio, né? Mas é um mandamento que o Senhor ele nos deixa até que ele volte, até que ele venha. Suportai-vos uns aos outros. Mas hoje o que eu quero que você entenda é que a sua luta, o que você tá vivendo, não é contra a sua mãe, não é contra o seu líder, não é contra os irmãos da sua igreja, não é contra os seus parentes, mas a sua luta que você vive diariamente é uma luta espiritual, sabe? E para você lutar ela, não é devolvendo mal com mal, não é respondendo a pessoa da mesma forma que ela te respondeu, não é xingando, não é brigando, não é parando de conversar, não é assim. Como que você vai resolver isso? É você se revestindo da armadura e você indo pra luta. Como que eu vou pra luta? E a gente não luta, né, com espada, a gente luta diferente, né? Tem uma história da Bíblia que eu gosto muito, onde eles foram com instrumentos, né? Instrumentos, como é que fala? Eu não lembro não como é que fala, mas são instrumentos de tocar, enfim. A gente vai com o jejum, com a oração, né? Com a consagração, enfim. Com o nome de Jesus também, né? Com o sangue de Jesus, com o óleo de unção, nos revestindo também com a armadura de Deus e com os anjos de Deus, né? Quando a gente pede pro Senhor para que ele envie os seus anjos, ele dá ordem aos seus anjos, né? Aqueles que de fato servem ao Senhor. Mas hoje o que eu quero que vocês entendam é isso. Guarde seu coração,
E permaneça independente do que aconteça, né? Em tudo dai graças, porque todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Simplesmente permaneça e deixe com que a palavra do Senhor entre no seu coração, deixe com que ela transforme a sua mente todos os dias, porque a nossa mente ela precisa ser renovada. Busque conhecer o Senhor, busque estar no caminho dele e não se afaste dele, né? Um beijo e é isso.